Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Fico muito feliz de estar junto com vocês. Meu nome é Antônio Augusto, advogado, autista e um dos apresentadores do Altistar. Hoje com uma pessoa incrível, que eu vou fazer uma introdução bem pequena que eu quero que ela que se introduza. Silvia Kanawa, terapeuta ocupacional com experiência clínica de mais de 18 anos de formação, experiência de atendimento individual, grupo e supervisão clínica. Mas eu vou deixar o resto para ela. Junto de nós também temos a Lilian Ferreira. Mãe do Antônio. Mas principalmente... Mais conhecida como Mãe do Antônio, mas mais uma vez aqui com vocês. Silvia, se pudesse... Bem, termine de se apresentar para ela se apresentar. Bom, não tenho muito para falar de mim. O importante hoje é a nossa convidada especial, diretamente de São Paulo, né? Uma referência para nós, que nos acompanha no nosso trabalho e que nós temos a gratidão de participar da vida dela hoje. Então, ela está em Maringá hoje e vai nos dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre a vida adulta. Iluminar o nosso dia. Com certeza. Gente, depois de uma introdução dessa, fica difícil, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente, né, o convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência, né, enfim, um pouco do que eu faço, né, do meu cotidiano. E, enfim, fico muito feliz em saber que a internet proporcionou isso, né? Exatamente. E hoje a gente consegue aí estender os laços para além das telas. Fizemos até live no Instagram junto, né? Fizemos mais de uma, eu acho, né, o Antônio? Esse é um típico relacionamento pela internet que deu certo. É verdade. Muito certo. Fala isso não, que eu fico triste, que eu nunca vou arranjar um relacionamento. Estamos aqui para falar sobre isso. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, então, né, como o Antônio falou, eu sou Silvia, terapeuta ocupacional, me formei pela PUC Campinas e tenho uma especialização em saúde mental, atendo bastante pessoas, né, aí no espectro autista, tenho uma experiência vasta em saúde pública também. E atualmente eu me dedico, né, ao consultório particular, atendimento individual, grupo, supervisão. E sou colaboradora voluntária no ambulatório de autismo, né, na vida adulta, o TIM, e no ambulatório do DICA, que é o desenvolvimento integral na infância e adolescência, que acontece de sexta-feira. Então, ambos no ambulatório de psiquiatria da Unifesp. Que legal. E você vai falar um pouco sobre E vida nossa adulta amiga. para nós. É amiga. Oi? E você vai falar um pouco do seu trabalho na vida adulta para nós. Vou falar. Então, vamos lá. Vou falar. Bom, acho que como é que fala? Acho que você, Lilian, né, como familiar, vive isso no dia a dia. Antônio também, né? Então, sabe muito bem dos desafios que temos, né, na vida adulta, que não são poucos, né? E infelizmente, ainda não temos muitos estudos, né, que dizem, né, que corroboram para que tudo que a gente vivencia no nosso cotidiano, nas nossas rotinas, né, que isso também esteja ali documentado. Sim. E comprovado, né? Mas eu acho que são inúmeros, né, desafios, porque acho que vou começar antes de falar da vida adulta. Eu acho que é importante a gente fazer um adendo para a adolescência. Sim. Né? Porque assim, da adolescência para a vida adulta, né, já é algo um momento desafiador aí para qualquer pessoa. Sim. Né? E aí, eu acho que aqui no Brasil falta, inclusive, políticas públicas, né? Pessoas preparadas para, de fato, conseguir ajudar e encaminhar, né? Principalmente pessoas que estão no espectro, né? Neste momento desafiador que transição, né? De transição, isso mesmo, né? Que é encerrar o ensino médio e aí pensar em o que eu vou fazer, né? O que vai ser? Como é que eu vou conseguir sobreviver, ter alguma fonte, né? Algum trabalho remunerado, ou o que eu vou poder estudar ou seguir uma carreira acadêmica? Eu acho que este momento, né, para além das outras questões de desenvolvimento, né, envolvidas, sim, são muito desafiadoras, né, para qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente ainda há muito a se trilhar e a estudar, né, inclusive
para capacitar os profissionais que cuidam, né, dessas pessoas, né, que estão na rede pública. Acho que na rede privada ainda temos um pouco mais, né, de profissionais qualificados que consigam prestar uma assistência de qualidade, mas acho que basicamente então cuidar dessa fase da transição, né, da adolescência para a vida adulta. Porque é um momento até que você pode ter uma perda de pessoas, na verdade, que eu digo perda no sentido de pessoas que não vão fazer essa transição, elas vão chegar até esse momento e vão parar, né? A partir do momento eu consegui ensino médio, estudei, aí tem os dois problemas, a mãe e o filho. E agora, o que nós vamos fazer? E eu acho que o medo do que vai acontecer faz muita gente segurar e esse filho não ir para frente. É verdade. É muito pertinente isso que você está falando, porque em alguns casos, né, a gente que está na clínica, né, a gente vivencia muito isso, né? Assim, então, às vezes, famílias que realmente querem pessoas que têm potenciais, né, os nossos clientes que têm potenciais, mas assim, para conseguir de fato ter uma vida, ter uma carreira, mas muitas vezes, né, o quanto que o medo bloqueia, né? Assim, a família às vezes não deixa de fato com que a pessoa consiga executar tudo aquilo, né? E muitas vezes eu acho importante também dizer que não é por maldade que a mãe faz isso, não, né? Porque a mãe quer o melhor, quer o melhor pro filho, né? Então, às vezes em discussões, né, em grupos, a gente se depara com algumas situações semelhantes a essa que você está dizendo, né, Lilian? E aí eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar muito empático para essa família, né? Para essa família, para essa mãe, para qualquer pessoa que esteja ali próximo, que seja da rede de apoio, porque a pessoa quer o melhor mesmo. E na tentativa de proteger, muitas vezes acaba, né, poupando e não incentivando e não encorajando a pessoa, né? Aí, porque eu acho que, eu sempre digo, toda experiência é um aprendizado. Seja uma experiência bem-sucedida ou não, né? E a gente só vai conseguir ter... Você tem que errar para acertar, né? Isso. Nem sempre a gente acerta de primeira. Também... Mas pode falar. Não, eu ia comentar que a gente já comentou várias vezes aqui que é um dos medos que minha mãe tinha quando a gente comenta se eu tivesse tido um diagnóstico mais cedo, será que minha mãe teria dado as oportunidades que ela teve? Porque ela não sabia do diagnóstico, então ela tentava, porque em teoria eu tinha que estar conseguindo fazer o que todo mundo fazia. Então, eu ousei, na verdade. Eu já falei hoje que se eu soubesse, talvez eu não tivesse permitido muita coisa. Então, eu talvez seria essa mãe que, por amor, eu ia privar eles de muita coisa, né? Eu não privei. Na verdade, eu resgatei de algumas situações que eu achava desconfortável, que eu sabia que aquela situação geraria um trauma depois, por conhecimento do filho, não conhecimento de nada. Então, assim, mas não deu certo dessa vez, mas vai tentar de novo. Né? Eu não desistia dessa tentativa, mas se eu tivesse diagnóstico, eu não teria nem tentado. Então, eu falo assim, que eu agradeço muito pela mãe que eu sou, eu agradeço muito o diagnóstico tardio. É lógico que eu não vou falar que você se conforma com de prejuízos que teve. É claro que talvez eu teria contribuído negativamente. Né? Se eu tivesse um diagnóstico na época, não poderia ter feito nada. Então, assim, eu teria caminhado até onde eu caminhei do mesmo jeito, só que eu teria só um papel, porque não teria tratamento, não teria nada, né? Não ia avançar. Claro. E ouso dizer que talvez o Antônio não tivesse chegado onde chegou. Não, com certeza. Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão, né, assim, empática para com as famílias, principalmente, porque eu vejo que as famílias fazem, às vezes erram, né, mas numa tentativa de fazer o melhor. Sim. Naquele momento, é o melhor que ela podia fazer. Né, dentro do conhecimento que você está dizendo, dentro do conhecimento que você tinha naquela época, você estava fazendo o melhor para o seu filho. Talvez hoje, né? Não, com certeza. Fosse completamente diferente. E tá tudo bem? Sim, né? Eu acho que assim,
Eu acho que tudo vem no tempo certo, né? Eu acho que é claro que eu não posso usar de exemplo a nossa história para todo mundo. Eu gosto de usar a história no sentido de acreditar que é possível, mas não de falar assim, mas com o Antônio foi assim, não. Com todo mundo vai ser diferente. Mas a possibilidade, ela existe para todo mundo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu acho que eu gosto muito, né, de conversar com vocês, assim, não só assim momentos de podcasts, né, momentos de gravação, mas assim, porque eu acho que vocês são tão sensatos, né, e são tão transparentes, é tanta verdade que a gente vê, né, e a gente que está, né, nesse dia a dia, a gente percebe que tem gente que não é todo mundo que é de verdade, que é isso, né, que é a vida real. E vocês são isso mesmo, nossa, né? obrigada. Então, isso só fortalece nosso trabalho, na verdade. Sem graça. É o tipo assim, saber que isso que a gente está fazendo é certo. Mas não é para mim. Não é, é para quem quer, na verdade. Porque, na verdade, o falar é necessário, né? E você falar com qualidade, não digo a minha fala, mas quando a gente está aqui mediando uma fala de um profissional que ele atua com pessoas que não são o Antônio, a gente não está falando do Antônio. O podcast não é para falar do Antônio. Quando a gente dá exemplos, é para que você possa falar para a gente sobre as outras pessoas e falar assim, olha, Lili, nem com todo mundo é assim, né? Porque o mundo é o espectro, na verdade, né? sim. Tanto que tem gente aqui temos, não é clientela que fala, fugiu a palavra. Temos ouvintes aqui que possivelmente conhecem mais do que muita gente que a gente entrevista aqui, gente. Sim. A gente não está aqui para saber mais de mim. O importante é pessoas como vocês estarem aqui. A gente precisa falar sobre, né, Silvia? Falar e trabalhar sobre. Com certeza. Né? Com certeza. Viu? Me fala uma coisa. No ambulatório não, no seu consultório, você atende... Que tipo de paciente? Que tipo de paciente? Bom, é uma pergunta, como é que fala? Emblemática, né? Eu costumo dizer, porque são muitas como é que fala? As esferas, né, que o terapeuta ocupacional costuma abordar, né? Então, assim, tudo para uma melhor qualidade de vida. Mas antes de ter essa, né, melhora na qualidade de vida, nós investimos em uma mudança de hábitos dessa pessoa, né? Então, na mudança de hábito dessa pessoa, na organização dessas atividades ao longo dos dias da semana. Pessoas que estão perdidas, né? Então, falando um pouco do perfil, né? De pessoas que chegam para mim, né? Ou para qualquer outra terapeuta ocupacional que atua, né? Com pessoas no espectro na vida adulta, é basicamente isso, assim. Então, pessoas que têm uma dificuldade na organização do seu cotidiano, né? Que talvez tenham uma dificuldade em mapear competências e habilidades para uma vida laboral. Né? Aproveitar essas potencialidades da pessoa. Isso. Então, assim, talvez dar um norte para a pessoa, né? Através da aplicação de alguns testes padronizados, para a gente conseguir fazer um rastreio do que aquela pessoa tem maior ou menor facilidade e habilidade, né? Então, acho que eu costumo dizer que a terapia ocupacional vai sempre prezando, né, esse caminho da habilidade, do que a pessoa já tem, do potencial da pessoa, né? Você incentiva naquilo que você vê que ele está, né, tá florado ali, mas que ninguém tá vendo. Exato, porque nós já temos, né, como é que fala? Pelo nosso mecanismo mesmo, né, de ser e tal, de agir, nós, seres humanos, nós temos uma facilidade imensa, né, em conseguir detectar o erro e o que está ruim, né, assim, em nós, no outro, né? Julgamento, né? Isso. Eu acho que eu preciso voltar a fazer terapia ocupacional. Mas comigo tem um probleminha, tem que ser com pessoa que eu não tenho muita afinidade, porque a minha terapeuta, a gente acabou mais virando amigo do que paciente e terapeuta, porque eu enchi o saco dela demais, então... Olha, mas eu preciso ter a pessoa que me atende tem que ter uma voz de autoridade um pouco forte para conseguir me fazer as coisas. Entendi. Eu vou dizer que também deve ser desafiador atender vocês, viu? Porque vocês são tão queridos. Oh, meu Deus.
Daí a gente faz aquela carinha, é aquele isso. negócio tipo o gato de botas, ou é o bebezinho que faz aquela carinha de coitado, Tá vendo? pra não Tio. precisar fazer. Mas assim, ó, eu falo que é desafiador no sentido assim, muitas pessoas não têm acesso, Sim. né? A grande maioria, principalmente se a gente for falar em saúde pública, né? Que nem no estado do Paraná, são poucas universidades que têm terapia ocupacional. Então, assim, no mercado, é um profissional Demandado. que, principalmente, aqui, assim, as clínicas têm filas de espera gigantesca, a gente não consegue pessoal em concurso para trabalhar. E daí aparece quando vai abrir uma turma presencial, não tem procura. Entendeu? Então, é um mercado de trabalho fantástico, Sim. né? Estou falando assim com relação ao benefício do paciente, mas é um mercado de trabalho que, pro terapeuta também, ele é muito bom, Sim. né? Sim. No sentido de que, se você já sai da sua graduação sabendo disso, você vai... Porque quando você fala que nem essas mudanças, que nem você sair da infância e para a adolescência, é uma mudança de ciclo. Você sai da adolescência para a fase adulta, porque você vai ter esse choque aqui e vai ter esse choque aqui. Eu acho que esse choque de adolescência para adulto é o pior, porque é onde você volta, né? Porque eu falo assim, é onde a mãe... Nossa, ele já conseguiu chegar até aqui, acho que tá bom, né? Né? E o resto? Sim. E aonde que... Porque enquanto está na escola, ainda a gente está pensando assim, que socialmente ainda existe uma relação. E depois disso? Como que vai... O que você vai fazer se você não trabalhar isso com esse adulto? E com esse adulto já, né? Sim. Né? E há muita possibilidade, né? De mudança, de melhora, né? Eu acho que eu vejo isso no meu dia a dia, né? Eu sempre falo, né? Um dos meus primeiros clientes do particular, né? Desde que eu comecei o consultório lá em São Paulo, foi uma pessoa que estava no espectro, né? Um adulto de 36 anos, né? Não verbal e tal. Então, assim, o espectro na vida adulta, para mim, é um contínuo na minha vida e na minha prática clínica, né? E essa pessoa teve, assim, inúmeras mudanças, né? Na vida como um todo, na qualidade de vida, no modo como ele conseguia fazer as atividades do dia a dia dele mesmo, a higiene, a alimentação. Então, tudo isso a gente foi construindo também muito permeado com uma orientação ali, né? Na cuidadora, na mãe, né? Então, na tia que estava ali próximo a ele. Então, acho que, às vezes, a gente... Por isso que eu falo da literatura, né? O quanto que... ter dados que pudessem corroborar para que isso não fosse algo tão incipiente, né? Assim, nos dá um pouquinho mais de força, mas assim, no nosso dia a dia, na minha prática clínica, eu consigo vislumbrar isso, sim, né? Não é à toa que eu tô aí como diz o Antônio, há um pouco mais de 18 anos, né? Mas, falando um pouco também, né, da terapia ocupacional, igual vocês disseram, né? Da carência de profissionais, né? Do quanto que às vezes abre curso, né, e não tem alunos. Vira e mexe, eu recebo, né, assim, pessoas no direct ou e-mails, as pessoas me solicitando mesmo, ai, por favor, você podia vir aqui dar uma capacitação, tem alguém para indicar, porque as profissionais daqui não têm mais vaga ou não sabem atender adolescente ou adulto. Então, assim, eu sempre quando sou chamada a falar, né, em universidades ou em qualquer evento científico de graduação que seja, para falar da terapia ocupacional, né, para enaltecer a minha profissão, eu vou com o maior prazer, né? Assim, para mim é muito bom, é muito gratificante, porque as pessoas me perguntam, Silvia, hoje você, né, se formar terapeuta ocupacional, é um bom campo, né? O mercado está aquecido, né? Está no hype das profissões, né? E eu digo que sim, Sim. né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Assim, tem campo para todo mundo. Você sendo um bom profissional, se atualizando de uma forma constante, né? Para entregar o melhor para o seu cliente, né? Para as famílias que você também atende. Eu acho que tem campo, né? Então, eu fico também muito chateada quando eu vejo, às vezes, quando eu recebo algumas vagas, né? As pessoas, olha,
na saúde pública, em hospital, para ser coordenadora disso, daquilo. E as pessoas hoje, muitas vezes, preferem tomar outras, né? Seguir outras áreas da terapia ocupacional, né? Que num primeiro momento podem, sim, ser mais rentáveis, né? Mas, assim, eu acredito que a médio a longo prazo você consiga se consolidar na profissão, né? Então, se a pessoa qualquer pessoa que fala, às vezes está na dúvida, vou fazer TO, vou prestar ou não vou, eu falo, preste. Porque eu, com toda certeza, faria de novo, escolheria a minha profissão. Não, eu acho que assim é uma profissão super em alta e de você saber assim o comprometimento do profissional, né, do terapeuta ocupacional com a vida desse. Nós estamos falando de autista, mas como você falou assim, você não está falando só dessa vida social, de como ele vai se comportar, mas você está falando de tudo. Você está falando da higiene, você está falando do comportamento em casa, você está falando como que ele vai se sentar numa mesa para se alimentar. Então, assim, é um direcionamento nosso, de família, que, na verdade, enquanto pais, a gente não deu conta disso justamente por ser pais, né? Que talvez, se não tivesse as limitações, a gente conseguiria. Então, assim, a importância do trabalho. Então, assim, e quantas pessoas que estão dentro do espectro hoje e que não têm a oportunidade. Sim. Tá, não tem. Hoje, se a gente for pensar... E aí, o que é uma fala que eu vou fazer, assim, até por uma preocupação com relação a... o mercado de trabalho é difícil, só que, assim, não existe mercado não, existe vagas para estagiários estagiarem com os terapeutas ocupacionais. Né? Que nem se conversa com as pessoas assim, a gente não pode oferecer campo de estágio porque o plano de saúde não permite, ou porque mães não querem que tenha estagiários na clínicas. Tá, mas daí como que um profissional se forma? Exato. Se ele não pode participar de um processo desse, como que eu vou ter contato com o autista se eu não posso ter contato com ele enquanto eu estou estudando? Porque eu acho que o que direciona a sua carreira é normalmente aquilo que você viu enquanto graduação e você fala assim, olha... Total. É aqui que eu vou... Total. Né? É a vivência, né? Sim. Como é que você vai poder escolher algo se você não sabe se é legal ou não, né? Que nem assim, a sua busca. Você fez a terapia ocupacional. O que te levou a trabalhar com autista? Não teve? Teve um motivo, teve alguma coisa lá atrás que desencadeou esse trabalho. Sim. Né? Não foi, não, eu li lá... Autismo, eu quero trabalhar com essa... Naquela época não tinha tudo isso claro ainda, que não, né? 18 anos atrás. Não. E te respondendo, né, essa pergunta, obviamente, esse cliente que eu recebi. Que, para mim, foi um dos desafios, assim, porque não tinha nada, quase nada de literatura, né? Assim, livros, artigos, então era muito pouco que tinha. Silvio, você não vai esquecer ele nunca na vida. Nunca. Hoje, eu digo que eu não o atendo mais, porque ele não mora mais aqui no Brasil, e por outras questões, né, da vida, enfim, e tal, mas, assim, ele é uma pessoa que me marcou, e assim, enquanto eu o atendia, para vocês verem, né, como foi o processo aí de trabalho, era uma pessoa que não chegava nem próximo do telefone. E no aniversário dele, ele conseguia falar comigo. Ai. Né? Ele esperava. Eu falo assim, ao vínculo que você cria. Que nem o Antônio acabou de falar, que ele tem que arrumar um terapeuta ocupacional que seja estranho a ele, porque a terapeuta dele é muito próxima. Então, assim, olha o que ela conseguiu de vínculo com ele. Né? Então, assim, olha a importância desse envolvimento. Mas você falou 2 vezes em livros, queria que você falasse para mim sobre os livros que a gente poderia falar sobre, que tem alguma relação que a gente possa... Você fala o quê? Livros que a gente possa procurar? O que você está querendo dizer? Os livros que têm capítulos que falem sobre... relacionamento, sobre essa questão do adulto. Ah, tá, entendi. Bom, tem alguns livros que acho que... eu sei que você até tem livros que tem fala sua,
que eu sei quanto é importante, que eu estou esperando até para ler. Eu Aí trouxe, eu trouxe, olha só, demorou, mas eu trouxe. Depois só preciso de uma caneta para fazer a dedicatória. Mas então, nesse livro aqui tem um capítulo que eu escrevi. Sim, é isso que é. A respeito de mercado de trabalho. Tá. Não, vai ser o de vocês agora. E também tem algumas outras colaboradoras aqui, algumas autoras que escreveram a respeito de desafios da vida adulta. Né, adulta, adolescência, enfim. Então, tá bem legal essa obra, tá? Recomendo. E quando você fala, né, do que eu escrevi, então, esse período da pandemia aí foi um período fértil para que eu pudesse produzir algumas, a gente estava mais recluso, estava trabalhando menos, né, clinicando menos, então eu tive um pouquinho mais de tempo. Então, tem um que eu escrevi, um capítulo que é a respeito do autismo na vida adulta, né, que eu escrevi juntamente com outros 2 psiquiatras, que eu estou sabendo que o pessoal da edição aqui é muito bom, então eles vão colocar mandar o nome dos livros. Aí na tela para vocês. E então tem um livro esse capítulo, e tem um outro capítulo também que eu escrevi, que é muito voltado para terapeutas ocupacionais, em que eu falo, né, na verdade, da minha experiência na saúde pública. Tá. E tem um relato de caso ao fim do capítulo, falando do atendimento que eu fiz com um adolescente. Ai, que legal. Então ele foi lançado ano passado, e o primeiro capítulo do autismo na vida adulta, que é com esses 2 médicos, e falando a respeito de tratamento, né, critérios diagnósticos, saiu em 2020, se não me engano, 2021. Ou em 2021, 2022. Nossa, com essa pandemia a gente fica meio... deu um pulo, na verdade, né? 2019 e 2022 é tudo o mesmo ano. Exato. Eu também tenho essa percepção. Assim, Ô, Silvia, mas aí, assim, essa fala é importante no sentido de... não posso falar em São Paulo, mas que nem para Maringá, essa questão de vida adulta é bem complicado, porque, assim, até a questão de saber, até para a gente se informar com relação aos livros. Porque, assim, hoje, até para a gente encaminhar para um profissional, o adulto, é complicado. Sim. Porque, assim, é difícil, porque nós não temos nenhum especialista que esteja... vamos encaminhar para aquele especialista, porque ele, que nem diferente de São Paulo, vou mandar para o ambulatório, tá? Nós não temos. Então, assim, quando isso passa por mim, na questão de alguém chegar e me perguntar, eu ligo para os profissionais e pergunto assim, eu tenho uma pessoa assim, posso encaminhar para você avaliar? Porque, assim, referência mesmo, nós não temos nenhum que esteja trabalhando isso. Hoje eu pergunto para um profissional, ele fala para mim assim, Lília, tenho pacientes autistas, mas eu trato as comorbidades, não trato... Né, ele não está comigo porque é autista, ele já veio com diagnóstico, então eu atendo ele mais com uma depressão, uma ansiedade, ou outros comportamentos que não são, né, que está ali ligado. Então, assim, é muito importante, porque para nós, até essa questão de ações com adultos, e o que a gente percebe é assim, a gente, enquanto ativista, a gente quer fazer ações com os adolescentes e adultos, a gente não tem público, né? Porque, assim, são pessoas que dependem das famílias e, a maioria das vezes, as famílias elas estão envolvidas em outras coisas e quando você convida para participar de qualquer... mas nesse final de semana a gente não pode, ou a gente já tem um compromisso agendado. Entendi. Então, você consegue ver que a gente consegue fazer grupos, mas muito pequenos. Até por conta dessa fala do adulto ser pouca. As pessoas, acho que elas estão desassistidas. Não tem uma representatividade, você fala, é isso? Não, nem em volume das pessoas se unirem, até porque eu acho que não tem a direção, tipo assim, acho que talvez se tivesse um profissional que só estivesse atendendo, que nem hoje a gente sabe que tem profissionais atendendo, tenho alguns pacientes adultos, né? Mas não é específico. E não é especializado, né? Eu acho que assim, acaba ficando... a demanda vem, que nem os adultos começaram a brotar agora, porque eles estão, né? Ou eles estão crescendo e chegando na adolescência adulta, ou aqueles adultos que estão sendo diagnosticados agora. Né? Então, o foco ainda está muito grande nas crianças, né? Sim, na infância, sim. E eu brinco, né?
Que hoje, quem tem 8, daqui 10 anos que passa, assim, tem eu 18, sim, e aí, né? Não, só nós falamos de um pulo no tempo agora. Então, as crianças de 2 anos já têm 5 assim, né? Sim. Fora os que Filhos da nasceram pandemia. na pandemia, que já, né? Não, mas isso que você fala, né? Eu acho que é super importante, né? No sentido da gente ter movimentos, né? E ter pessoas como vocês, assim, que conscientizem a população da necessidade de ter ações, né? Mais consistentes, assim, né? E que a gente possa levar a informação, Sim. né? Levar a informação e talvez chamar a atenção de quem está se formando nesses grandes centros, Sim. né? Tipo São Paulo, que hoje, Vem né? pra Venham para Maringá. Vem pra Maringá. Esse atendimento online, né? Porque quando, né, muitas vezes vocês me perguntam, né? Quem você indica? E obviamente que eu tenho ótimos, né, excelentes profissionais para indicar, né, para fazer o diagnóstico de autista na vida adulta, como sempre encaminho ali para vocês. Mas assim, eu acho que é muito diferente de você ter isso, né, de você aqui, conseguir visitar o consultório desse profissional. Sim. Acho que o vínculo Isso, importante. eu acho que é de outra atmosfera, né? É de outro jeito, não tem como, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês têm conseguido fazer, né, aqui em Maringá e região, é essencial para captar mesmo essas pessoas que estão se formando e que aqui tem campo, no sentido de, né? Tem lugar que nem tem não campo, tem um nem dois, às vezes. Tem cidades menores ainda, são ainda menos atendidas. Sim, menos assistida, porque daí o pessoal vem para Maringá, né? Acaba sendo um centro, né? Mas um centro e a gente precisa, na verdade, investir para que tenham profissionais de referência, né? Por isso que eu falo assim, a importância da fala. Nós precisamos falar sobre. Isso. Né? Quando eu falo falar sobre, às vezes as pessoas... Nossa, Lília, você só fala disso, só falo disso. Uhum. Né? Nesse momento, a importância da minha fala é realmente falar sobre autismo. Não é falar sobre o Antônio. É o Antônio falar junto, a gente falar junto sobre autismo. Vamos falar... Do nosso patrocinador? É isso que você quer que eu fale? Isso, para a gente então, entrar vamos em falar assunto. de nosso patrocinador. Nossa parceria é uma pessoa muito especial. Na verdade, não é apenas uma pessoa, mas é o Colósio Marcas e Patentes, que trabalha há mais de 25 anos com registro de marcas e patentes. Disso eu agradeço a Luciane Colósio, que entrou em contato com a gente e está nos apoiando aqui. Caso você tenha interesse no tema, tenha interesse na questão de marcas e patentes, esteja procurando um produto nesse sentido, você pode consultá-la via o WhatsApp ou pelo telefone 449-9973-2454. Falei o número certo? 99973-2454. É o 73, não 74. Mas eu acho que é isso. É importante ressaltar que, assim, a nossa busca por patrocínio e o patrocínio da Colósio é importante, que é um patrocínio em questão parceiro de apoio à causa, tá? Que o nosso objetivo é que as pessoas que estejam com a gente acreditem naquilo que a gente está fazendo. Né? Apoia o trabalho enquanto o ativismo mesmo. Vamos falar sobre autismo. Mas não vou recusar uns patrocínios um pouco mais superiores. Vai que a Coca-Cola quer nos patrocinar ou coisa assim. Imagina só, gente. Adoro. A gente não pode recusar também. Lógico. Muito bom, Nossa, ainda mais eu, né? Mas a Silvia já veio até pronta para a Coca-Cola lá. Já estou até... Toda vermelha. Tá vendo? Silvia, vamos finalizar a questão do desafio da vida adulta. Fala para mim alguma coisa assim, bem breve, sobre quais são esses desafios importantes. Então, vamos lá, né? Eu vou elencar, então, 2 grandes desafios que eu acredito que pega mesmo, né, na vida adulta. Seria a convivência social, né? Então, os vínculos de amizade, inscrição social, né? Participação social e relacionamentos afetivos, né? Relacionamentos afetivos como um todo. E inserção no mercado de trabalho, né? E os desdobramentos de tudo isso. Tem o ajuste na rotina, na organização do tempo, no planejamento. E aí, assim, volto a dizer, relacionamento com as pessoas. Agora tem muitas empresas que ainda continuam no home office ou no híbrido, mas, né, a necessidade de você ter
habilidades sociais relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, eu acho que são esses grandes desafios que a gente consegue, que permeiam aí a vida adulta, né? Então, a gente vai lapidando ao longo de um processo terapêutico isso tudo, mas acho que é isso, é um contínuo da vida adulta. Então, vamos iniciar uma nova fala para a gente poder falar justamente sobre o que você acabou de falar. Eu queria que você falasse para a gente sobre o projeto Ciclos. Como é, por que ele aconteceu, tá? Tá bom. E lembrando que a gente faz parte dele. É verdade. Vocês fazem parte do Projeto Ciclos, né? Então, o Projeto Ciclos, né, é um projeto que foi idealizado aí pela coordenadora do Ambulatório de Autismo, né, o TIM, a Daniela Bordini. E aí veio muito... ele nasceu por conta desses desafios, né, que na nossa prática clínica a gente observa. Então, que seria a moradia, as atividades, né, socioculturais, os relacionamentos, o mercado de trabalho. Teve um também que foi montado pensando nas habilidades, né, das pessoas no espectro, então, de escrita, né, pessoas que conseguem se expressar melhor através da escrita. Então, aí tivemos vários subgrupos, né, e aí ela foi escolhendo, né, a partir acho que das competências de cada colaboradora voluntária ali do ambulatório, a coordenação, né, desses subgrupos, que aconteceram ao longo de um ano, né? Então, eram encontros semanais. O nosso, que era o vida ocupacional, que eu fiquei à frente, né? Foi o vida ocupacional, voltada para ações de inclusão no mercado de trabalho, que vocês, inclusive, participaram, né? A gente teve a honra de estreitar, inclusive, relacionamentos, né? Nas segundas pela manhã. Então, cada subgrupo tinha um horário ali, né? Durante a semana toda. Isso, ao longo da semana, para que acontecesse, né, esses encontros, as discussões, enfim. Então, ele nasceu dessas inquietudes aí nossas. Já era uma né? demanda do ambulatório, já existia esse público de adultos autistas? Não, ainda não existia o ambulatório de autismo, né? Na vida adulta, ele foi de fato, né? Ele se consolidou a partir deste ano. Isso. Então, que o projeto... Não, minto, peraí. A partir do ano passado, 2022, opa. Quando encerrou as reuniões do projeto. Isso, a partir de 2022, então, começamos a estruturar, de fato... As ações, né, após... Isso, um ambulatório para diagnóstico, basicamente para diagnóstico. Então, diagnóstico, avaliação médica, uma avaliação neuropsicológica, né? E os grupos que acontecem também concomitantemente. E atualmente são 2 grupos que ocorrem, né? Então, são o grupo de habilidades sociais e o grupo de autonomia e mercado de trabalho. O de mercado de trabalho que a gente participou durante um ano, que a gente tinha ações para a gente ver como que a gente ia trabalhar essa questão do mercado de trabalho. Isso. Né? Que a gente até aqui em Maringá é um sonho a gente conseguir realizar isso junto com vocês. Mas, assim, de extrema importância, até por conta da gente entender. Eu vou até fazer uma fala rápida para você entender e eu quero que você me fala sobre. Tá. Hoje, uma contratação, que nem assim, uma conhecida foi contratada numa vaga para deficiente e ela foi como autista. E aí as pessoas ficam... Mas você não é autista, você não parece autista, você... Né, toda aquela... conversinha de não tem cara de autista, meio que a pessoa se sente numa situação de julgamento, de opa, como assim, né? As pessoas estão achando que eu não sou? Aí eu fico pensando assim, para que você esteja no mercado de trabalho, né, sabendo que a gente treina eles para várias habilidades, o objetivo é eles se comportarem enquanto autistas? Ou a gente tem que trabalhar para que eles consigam se relacionar? Porque, assim, qual que seria a postura dela? Ela tinha que fazer movimento, ela tinha que ter alguma característica, tinha que ficar se autorregulando o tempo inteiro para eles entenderem que ela era autista? Né? Eu acho que o objetivo não é, quando a gente trabalha para esse mercado de trabalho,
é uma inserção de que a pessoa seja o mais natural possível e que ela seja recebida da mesma forma, né? Exato. É um desafio, né? Eu acho que esse é um desafio, né? Porque quando a gente fala de inclusão, né, laboral, são muitas as barreiras que as pessoas enfrentam, né? A gente não tá... Aqui a gente está falando do autismo, mas não só com relação ao autismo, né? Mas, assim, são muitas barreiras, e inclusive as barreiras atitudinais, né? De quem está recebendo o colaborador autista. Então, respondendo a sua pergunta, as capacitações, né, que o team oferece, obviamente que vão trabalhar essas habilidades, esses comportamentos, né, essas habilidades sociais, esses comportamentos, né, no ambiente de trabalho, fazendo com que a pessoa se regule, né, consiga exercer as tarefas e cumprir com os prazos pré-determinados, estabelecidos. Dentro daquilo que foi delimitado para ele. Isso, pela organização, né? Mas e é um processo muito cuidadoso, muito personalizado, né? Esse que a gente realiza. Mas eu acho que é meio clichê falar isso, mas é uma verdade, né? O Antônio está aqui, não me permite... não vai deixar você mentir. Não vai deixar mentir. Não existe um autista igual ao outro. Sim. Nenhum. Né? Então, assim... Isso não seria um espectro, né? Exatamente, Antônio. Isso não seria um espectro, né? E o próprio nome já diz, é algo tão amplo. Então, eu acho que quando eu falo de barreiras, é isso, né? São os estigmas. O que se espera de um colaborador autista, né? Que ele fique, então, tendo estereotipias... Que ele carregue um selo, né? Um laço pendurado no pescoço, cheio de quebra-cabeça. Exato, né? E não que não tenham pessoas, né? Que não utilizem, né? Ou organizações que solicitem, né? Que as pessoas se identifiquem. Mas, enfim, eu acho que é sempre o que vigora é o bom senso. Né? Tem que ser bom e confortável para o colaborador e para a organização também. Sim, para os dois. Para ambos. Exato. E eu acho que assim, essa inserção também ela tem que ser, acima de tudo, humana, né? Sim. Humana no sentido de que nem assim, eu escuto às vezes assim, a empresa tal, ela criou em determinado lugar um espaço para deficientes. Então, assim... Então, ela está trabalhando a inclusão, mas a pessoa não trabalha incluída, né? Então, assim, até que ponto, né? Eu acho que se você pensar financeiramente ou essa pessoa vai conseguir manter a vida dela, legal. Uhum. Mas, assim, quando a gente fala inclusão, não é fazer parte do todo, né? Então, se eu quero fazer parte do todo, eu tenho que estar realmente dentro daquele espaço, né? Então, eu sei que o projeto, né, os ciclos, na verdade, o trabalho de vocês é exatamente você conseguir colocar essas pessoas, mas que elas não estejam desamparadas nesse lugar, né? Não é, não vamos trazer todo mundo para dentro do ambulatório, vocês vão trabalhar aqui, né? A empresa paga, mas vocês ficam aqui com a nossa supervisão, não é isso? Fala para mim como que funciona esse processo. Bom, seria maravilhoso, né, se nós tivéssemos tantas empresas assim interessadas, né? Mas não temos. Ainda não essa não é uma realidade, mas estamos trabalhando para isso, né? Então, hoje, atualmente, o escopo, né, de ação do projeto, né, vida ocupacional, dos ciclos vida ocupacional, na verdade, investir em novas parcerias. Sim. Por quê? Porque nós já temos, né, colaboradores que podem se inserir nessas vagas. Entendi. Que são advindos dos grupos que nós realizamos. Então, foram 4 turmas, né, 2 online que nós realizamos de autonomia e mercado de trabalho, em que são ensinadas tais habilidades, né? Então, o cronograma é um cronograma muito voltado para a inserção no mercado de trabalho, né? E juntamente com habilidades que a gente vai observando na clínica, que eles necessitam. Então, organização de tempo, gestão de tempo, como solicitar um carro através de um aplicativo, ou como traçar o itinerário, né, com o transporte público
da sua casa até o trabalho. Fazer um planejamento mesmo, né? Isso, né? Então, são ao longo de 12, 13 semanas, né, de encontros, e sempre com alguma tarefa a ser desempenhada, né, no domicílio. E a gente, então, hoje temos um banco de talentos, que a gente costuma dizer, né? E aí, essas pessoas, assim, vem muito numa inquietude nossa também, enquanto equipe, enquanto profissionais, do tipo, poxa, ok, ensinamos tais habilidades a essas pessoas. O que a gente pode fazer agora? Sim. Né? E a gente sabe que tem muitos empresários, tem muitas organizações que poderiam absorver essas pessoas, e essas pessoas poderiam também estar dentro desse mercado de trabalho. Exato. Mas eu até falo assim, falo pelas nossas ações. As pessoas precisam conhecer o autista. Tá? Não estou querendo puxar. Nós estamos falando de autista, então vou falar. Precisamos conhecer. Precisamos acreditar naquilo que ele tem de potencialidade. Nós precisamos acreditar que algumas limitações dele são o que reforça eles em algumas outras coisas, né, que para algumas pessoas talvez não tenha a menor importância, mas é muito claro que nem não consegue mentir, fala o que pensa, obedece comando, é uma pessoa pontual. Então, assim, não é aproveitar, mas se apropriar do que eles têm de melhor, né? A responsabilidade, o querer que a coisa dê certo, né? Então, assim, a gente aproveita o potencial, mas a gente também dá estrutura para essa empresa para entender quem que é essa pessoa autista. Olha, o que você pode fazer com ele? Não é eu te dar uma pessoa que nem eu pegar... Vou usar o Antônio de exemplo. O Antônio é advogado, eu vou colocar o Antônio numa empresa e o Antônio vai empacotar produto no supermercado. Será que em algum momento não tenho um espaço em que talvez o Antônio não vai ser o advogado, mas o Antônio vai ser como que fala? O cara junto com o advogado, que vai ser o supervisor, vai ser o cara que vai montar o processo, né? Então, assim, eu quero que seja... Aproveite da habilidade, até porque... Eu vou falar, agora falo na questão Antônio, porque assim, o estigma de você já carregar, né, esse autismo, ele pesa no sentido de, eu sou advogado, mas eu sou autista. O Antônio, quando ele fala eu sou advogado e sou autista, ele não está se diminuindo quando ele fala eu sou autista. Porque quando você pergunta para ele assim, Antônio, como que é ser autista? Ele vai falar assim, eu não sei, eu nunca fui outra pessoa que não fosse autista. Mas existe o preconceito até de pessoas que convivem com autista. Nossa, mas eu vou no advogado autista ou vou no médico autista? Será que tem alguma equipe que trabalha junto? Né? Então, assim, mas eu acho que cabe a essas pessoas que são os empregadores dar essa oportunidade. Sim. De tipo assim, não, ele estudou, ele tem capacidade, vamos ver até onde que ele consegue ir. Sim, e aí acho que além disso, né, tem muitos estudos, os poucos, né, que ainda existem, que falam que... Tem estudos, então, que dizem que você ter um colaborador autista na sua equipe faz com que outras pessoas queiram performar e desempenhar melhor as suas funções, os seus papéis, né? Então, o quanto que é benéfico não só para o colaborador, como para a família, né? Como todo mundo está ganhando, né? Então, eu acho que isso que você está colocando de enaltecer as potencialidades é algo que a gente realmente precisa fazer. E quando a gente fala dessa consultoria, dessas futuras parcerias que a gente está querendo estabelecer, é exatamente nisso. Então, a pessoa, né, o colaborador, ele vai para a empresa com um portfólio, com, com mapeamento das habilidades e das possíveis dificuldades, né, do que é mais desafiador para aquela pessoa. Mas, a gente está querendo que você usufrua, né, vamos dizer assim, disso. Tipo assim, como se eu estivesse entregando uma mercadoria, essa mercadoria ela vai te dar esse retorno. Isso. Né? Não é uma mercadoria, mas infelizmente, quando a gente entrega, a gente tem que mostrar tudo que ela tem de potencial, o que ela tem de valor agregado. Sim, né? Porque estamos falando de organizações, né? Então, assim, a organização vai querer saber, então,
isso aqui, em que vai Porque me ser útil, né? A princípio é um número, que é um número que nós vamos ter que transformar esse número numa pessoa produtiva Isso. e que... E ao longo, né, do projeto Ciclos, nós fazíamos, então, realizávamos As reuniões... ao longo do projeto Ciclos, realizávamos reuniões semanais e fóruns mensais, Sim. né, em que cada coordenador de cada subgrupo do Ciclos dava uma atualizada, um update de como é que estavam. E aí, no nosso cronograma, né, interno mesmo, em alguns dias tínhamos alguns convidados, né? E eu lembro de uma mãe que foi, e não sei se você se recorda dela falando que o filho dela, depois de muito tentar em algumas organizações, né, porque ele tinha várias habilidades, na verdade, ali não era uma ou outra, ele tinha várias, mas aí ele conseguiu e se interessou por ser barista. Você lembra disso? Lembro. Então, é basicamente isso que você está dizendo, né, Lilian? Assim, o quanto que, às vezes, a gente, na ânsia de querer resolver logo, né, o que a pessoa pode fazer, ou de incluir logo em alguma organização, às vezes a gente peca no sentido de, peraí, vamos ver o que essa pessoa faz ali de melhor, né? E é isso, ele conseguia harmonizar muito bem ali todo o café, ele conseguiu fazer como é que fala? Criar, né? Tipo, novos cafés ali para o lugar que ele estava. Talvez até por conta da questão do autismo, né? Da hipersensibilidade, né? Talvez tudo aquilo que contribuía contra acabou sendo favorável, né? De sentir um cheiro, né? Que podia ser um incômodo, acabou sendo uma coisa que harmonizou aquilo que ele queria. Sim. E hoje, quais as ações que você pode falar para mim dos ciclos que vêm agora para essa questão de, enquanto projeto, enquanto trabalhar as questões das empresas? Então, a gente tem o e-book, né? O fruto desses encontros, né, do nosso grupo foi esse e-book, né? Produzido aí a várias mãos, né? Então, tivemos a participação de autistas, de familiares, né? De profissionais da equipe e profissionais também que não são da equipe do team, né? Sim. Hoje. E, na verdade, hoje as ações são para continuar essas parcerias que a gente vem conseguindo desenvolver com as empresas. Então, conseguir, de fato, né, incluir esses colaboradores que temos hoje ali no nosso banco de talentos, em novas parcerias, em novas organizações, novas empresas. Mas continuar trabalhando outros também para essa inserção no mercado de trabalho. Sim, porque os grupos continuam ocorrendo, né? Então, agora, em março, no mês que vem, provavelmente estaremos dando início a outro grupo, né? Então, vamos ter também mais pessoas aí nesse banco de talentos, né? E a ideia é a gente tentar fazer algo, né? Para conseguir ajudar aí essas pessoas a terem uma oportunidade mesmo, porque as experiências que nós tivemos, né, com uma empresa no ano passado, em que 3 colaboradores foram contratados, Sim. né, que fizeram o programa de capacitação e eles foram contratados. Foi uma experiência muito, mas muito bem sucedida. Então, isso nos motiva, né, esse feedback que nós temos da empresa, dos colaboradores e das próprias pessoas que atuam com eles, é algo que motive e faz com que a gente acredite mesmo que é possível uma inclusão efetiva. Deixa eu dar um exemplo, assim, no ano passado, né, eu vou falar o nome, que eu acho que não vou estar falando. O Boticário, eles têm uma empresa em Maringá que faz as embalagens, né? E aí eles vieram para Maringá para fazer um workshop para lançamento de produtos. E aí eles chamaram pessoas com deficiência para participar do workshop, para eles fazerem assim, o brainstorming com essas pessoas para perguntar como que elas se sentiam entrando numa loja, como que era a disposição do produto na prateleira, o que seria ruim para você
caso você procurasse um produto que não tem mais. Então, assim, nós participamos e foi, assim, fantástico você ver uma empresa desse porte estar tão preocupado, né? Não era a questão do autismo, mas era a preocupação com as diferenças. Claro. Enquanto vai ser para esse autista entrar na loja, o que simboliza dentro da loja que essa loja vai receber, né? Então, assim, olha a oportunidade das empresas que de São Paulo, que estão lá, né? Existe quem está trabalhando, né? Vamos dar essa oportunidade, porque, assim, eu acho que para a empresa mostrar isso depois é gratificante. Não, eu tenho um funcionário autista que trabalha, que nem o Antônio, teve a experiência dele enquanto contratação, né? Ele foi contratado por ser autista, né? Então, eu acho que, assim, o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante e grandioso, na verdade, porque eu acho que a empresa que ela abre essa porta, né? Ela não está abrindo a porta para um autista, ela está... Porque, assim, se hoje a gente está numa, como que fala, 1:30... Então, daqui a pouco, a sua empresa vai estar com quase a grande maioria dos trabalhadores autistas. Sim. Então, assim, em algum momento, você tem que começar a abrir essa porta. E se existem pessoas que estão trabalhando esse mercado no sentido do lado de fora, para eu ajudar você dentro da sua empresa, né, eu acho que tem que agarrar com unhas e dentes, né? Com certeza. Tanto que toda vez que eu vou fazer uma reunião com alguma organização, né, de algum cliente meu do consultório, eu sempre começo a reunião parabenizando a empresa, a organização, pela iniciativa, né? Porque, de fato, é tudo isso que você acabou de falar. É algo que todo mundo tem tanto a tanto, né? Que, assim, eu de verdade, assim, eu fico muito feliz quando eu começo uma reunião e eu falo, olha... Eu falo parabéns por ter contratado, pela iniciativa. Estou aqui, conte comigo, né? Silvia, eu acho que assim, quando a nossa fala, eu acho que nem todo mundo que escuta, acho que até para quem está ouvindo aqui, nem todo mundo que escuta o que a gente tem para falar vai escutar e isso vai tocar de alguma forma que ela vai ter alguma ação. Mas, assim, ao longo da nossa vida, enquanto ativismo mesmo, trabalhando o autismo, a gente percebe que, assim, onde a gente cria núcleos porque eu falo assim, que eu sempre vou criando os portos seguros para o Antônio, né? É na academia, na escola, no trabalho, em todo lugar. São as redes, né? a rede de apoio, né? A rede de apoio dele é grande, tanto que as pessoas falam assim, mas o Antônio tem problema de socialização. Não, ele tem rede de apoio. Todo lugar que ele vai, que as pessoas conhecem ele, ele consegue ser ele mesmo. Né? E que nem a academia, que ele faz Muay Thai, e agora tem um projeto para a gente, né, ajudar lá a criar um grupo para autista. Então, assim, quando você vê que você tocou aquela pessoa que nunca teve contato nenhum com o autista, a partir do momento que você tem um aluno que está no meio de todo mundo ali que não tem nada, autista participando daquilo, e a pessoa se oferece, vamos fazer um trabalho para autista, é que a tua fala está dando certo. Então, assim, esse projeto do TIM, dos ciclos, ele está falando, né? Então, assim, nós precisamos da pessoa que escute e realmente absorva aquilo que a gente está falando. Porque o objetivo é esse, existe trabalho, que nem eu trabalho a vida do Antônio, vocês trabalham a vida de um monte de gente, né? Então, assim, o quanto é importante as empresas ouvirem essa fala e eu vou aqui do fundo do meu coração, quero que você fale muitas vezes em muitas empresas o quanto é gratificante você fazer a tua fala. Então, uma das coisas que eu observo bastante é que o trabalho, né, tem um impacto muito positivo, principalmente na autoestima, né, do colaborador autista. E aí, eu queria ouvir um pouquinho, Antônio, você compartilha disso, não compartilha? Conta aí pra gente. Compartilho, mas eu não digo que minha experiência trabalhando foi plena, porque eu comecei a trabalhar, deu a pandemia, então, pessoalmente, eu sinto que não vou dizer que eu não sou um advogado, eu sou um advogado mesmo, mas eu não sinto que eu tive a experiência plena de advogar, por exemplo. Eu até penso, que sacanagem, não pude encher o saco de nenhum juiz na cara, não pude arranjar briga com nenhum. Mas, realmente... Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade não com o trabalho,
mas eu sou aquela pessoa que quando fica muito ociosa, começa a ficar frustrada com si própria demais. Então, estar trabalhando realmente é uma coisa que me faz bem. Não necessariamente eu vou estar bem 100% do tempo que eu estou trabalhando, mas realmente é um ponto importante para mim. E ter rotina, né, Antônio? Acho que isso também ajuda, você não acha? Sim. E não estar em casa também, porque faz parte da rotina. Não, porque eu me... é dentro dessa questão de rotina, porque eu sinto, se eu estou dentro de casa, eu não consigo sentir tanto aquela, não vou dizer necessidade, mas não sinto que aquilo é um ambiente de trabalho, por exemplo. Perfeito. Mas temos sempre que fazer os nossos jeitos, né? Cada vez se adaptando, que mesmo sendo autista, a gente não é isento de ter que se adaptar a algumas coisas na vida, né? Com certeza. Com toda certeza. Mas eu acho que com isso, podemos agradecer novamente a sua presença, porque estamos chegando ao nosso horário. Venho agradecer novamente por estar junto com a gente. Fico muito feliz. Eu sei que foi, não vou dizer que é uma coincidência, mas eu sei que você não está aqui por nossa causa, você também tem um compromisso na nossa cidade hoje, mas eu fico muito feliz de poder ter despendido desse tempo com a gente. Para todo o pessoal do ambulatório, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente, porque eu acho que se eu não tivesse participado desse projeto, possivelmente eu não estaria onde estou hoje aqui, com certeza. Em especial para Daniela Bordini, por ter sido uma pessoa tão receptiva com a gente. Eu sei que de vez em quando eu meio que foi o maluco que sem se tocar tentou entrar em todos os grupos dos ciclos, e por causa disso ficava meio sobrecarregado, e porque era meio online, às vezes eu dormia no meio, mas não vamos entrar nesse assunto nesse exato momento. Fico muito feliz por tudo. Quero agradecer a todos. Queria deixar só para você fazer uma palavra de despedida, uma última palavra, se você tiver. Olha, isso não estava no script, mas tudo bem, vamos lá. Muito obrigado. Se você tiver um agradecimento a alguém. Não, eu queria agradecer imensamente, né, o convite de vocês. Eu fico à disposição, assim como o pessoal do ambulatório também fica à disposição. E, enfim, é muito gostoso ficar lá em São Paulo acompanhando, né, todos os avanços aí, as evoluções aí do que vocês têm conseguido conquistar aqui em Maringá e região. Parabéns, viu? Muito obrigado. Com isso, pessoal, encerramos por hoje. Gostaria de agradecer novamente e até a próxima. Se inscreva no canal.